Pode se sentar, meu amado. Podem descer. Nós estivemos 2 semanas fora, mas parece que é muito tempo. Parece que a gente passou meses sem ver vocês, né? E interessante que toda vez que a gente viaja, minha mãe faz a mesma pergunta para a pastora Débora. O que o Luiz tem? Ela diz, é saudade das ovelhas dele. E hoje nós temos motivos de celebração, motivos de gratidão, motivos para nos alegrar, né? Conforme o pastor Wilson já falou, está nascendo uma SEC na cidade de João Pessoa, né? E o Adriano e a Lidiane estão lá. A gente também quer saudar o Sérgio e a Ellen Nara, né? Dizer para vocês, fiquem firmes aí no Senhor Jesus, que em breve nós vamos aí em João Pessoa estar junto com vocês. Também está nascendo a SEC de São Luís, no Maranhão, Luciano, Toinha, Manu, Júlia, Hermes. E olha só a quantidade de gente que já está nos assistindo lá. Lívia, Rafael, Gabriel, Laura, Lourdes e Tânia, porque o Maranhão é do Senhor Jesus. Amém? Também lá em Sinop, o Carlos e a Érica, Fogo Puro, e a Érica também já está lá com seus convidados, né? Creio que também em breve nós estaremos aí. E hoje também é o primeiro culto internacional da SEC de Macapá, porque o EV e a dona Araci também estão ligadas conosco lá na França, e nós cremos que os dois são instrumentos de Deus para a propagação do Evangelho, e eu já quero profetizar que no segundo semestre eu e a pastora Débora estaremos na França, para nós estarmos inaugurando lá uma igreja, porque a palavra de Deus diz, pede-me e te darei as nações por herança e os confins da terra por sua possessão. Amém? Você pode dar um forte aplauso ao Senhor Jesus. Não sei se vocês todos sabem, mas essa semana o Senhor recolheu a nossa amada irmã Paula Campos, irmã do Pedrão, uma pessoa que nós amávamos muito. Ela estava com câncer, ela lutou muito, e foi uma pessoa que durante todo o período em que ela esteve doente, a gente não viu ela fraquejar na sua fé. Muito pelo contrário, para as pessoas que iam visitá-la, ela acabava demonstrando a firmeza que ela tinha em Cristo Jesus. Ontem também o Senhor recolheu a nossa amada irmã, Dona Odete, a mãe da Sulimar, a mãe da Solane. E como as duas morreram em Cristo Jesus, as duas receberam Jesus Cristo ainda em vida, eu não tenho dúvida nenhuma de que as duas estão com Cristo no céu. E eu queria aproveitar hoje para fazer uma profunda reflexão com você sobre esse mistério chamado morte. Porque a morte talvez seja a mais democrática de todas as manifestações, porque ela alcança todo mundo. Ela alcança o bebê, como ela alcança o velho, ela alcança o pobre, como ela alcança o rico, ela alcança todas as classes sociais. Não importa o quanto de sucesso você faça na vida, não importa o quanto de dinheiro você tenha na vida, um dia a morte física chega. Eu estava lá dentro agora e estava vendo que um dos maiores jogadores de basquete de todos os tempos, Kobe Bryant, faleceu agora há pouco num acidente de helicóptero nos Estados Unidos. Eu e a pastora Débora, nós estávamos em Minas, e está chovendo muito em Minas. Em Belo Horizonte tem alguns pontos críticos de alagamento para ir para o aeroporto. E o nosso voo era de madrugada e nós decidimos sair mais cedo e dormir em Belo Horizonte para que a gente não perdesse o voo.
E a gente foi para um hotel, liguei para o hotel, fiz reserva, perguntei, alaga aí? Não, aqui é alto. Quando deu 10 horas da noite, bateram lá na porta, a gente ia sair 2 da manhã, ó, tira o carro, porque a rua está enchendo. Quando foi 11 horas da noite, eu estava carregando a pastora Débora nas costas, o João Miguel nas costas, para a gente poder ir para o aeroporto. Isso no domingo. E no domingo tinha havido 3 mortes por causa das chuvas. E hoje já são 37 mortos. E entre as mortes, uma me chamou a atenção, que morreu uma mãe e 2 filhos, um de 6 meses e um outro de 8 anos. O que eu quero te dizer? Quero te dizer que para morrer, basta você estar vivo. E a grande questão é como está a sua vida. A morte é um mistério. A morte é algo que a gente não consegue compreender. Porque quando Deus criou o homem, Deus não criou o homem para morrer. O homem foi criado para ter uma vida eterna. Então a gente não consegue entender. A gente não consegue entender morte. A gente não consegue entender dor. E a gente não consegue entender tristeza. Porque nenhuma dessas coisas, nenhum desses sentimentos foi colocado dentro de nós por Deus. Deus nos criou para que nós fôssemos seres plenos. E o que aconteceu, pastor? O que aconteceu é que a consequência do pecado traz todas essas coisas para nós. Quero conversar com você hoje a respeito de morte. Quero te mostrar algumas coisas sobre os reflexos da morte. E talvez você não consiga entender tudo, ou talvez você tenha dúvidas acerca do que é a morte. E aí eu quero deixar para você que na terça-feira, no Tadel, nós vamos estar respondendo perguntas caso você tenha. Pastor, não entendi tal ponto da pregação, ou eu tenho dúvida em tal ponto sobre morte. Então, na terça-feira você vem e nós vamos responder. Para você que está aí nos acompanhando em João Pessoa, em Sinop, para você que está no Maranhão, para você que está vendo a gente pela internet, nossos amados da França, se vocês tiverem dúvida, manda pelo meu zap, que a gente vai estar respondendo para vocês. Uma das coisas muito interessantes que eu acho em Jesus é que todas as vezes que os fariseus queriam pegar Jesus em algum ponto polêmico, todas as vezes que os fariseus tentavam de alguma maneira enganar Jesus, Jesus sempre respondia da mesma maneira. Os fariseus chegaram um dia com Jesus e perguntaram para ele assim: Jesus, essa mulher acabou de ser pega em flagrante adultério, estava na cama com outro homem, e a lei de Moisés diz que ela tem que morrer, ela tem que ser apedrejada. O que o Senhor diz? Jesus, sabendo que aquela era uma pergunta capciosa, Jesus, sabendo que se ele respondesse, façam a lei, apedrejem a mulher, eles iam perguntar: mas onde está o amor que o Senhor prega? E se Jesus respondesse para eles: não, vocês não vão matar ela, eles iriam perguntar: quer dizer que a gente não precisa obedecer o Antigo Testamento? A gente não precisa mais, agora nós somos livres da lei. Então Jesus olha para eles e diz assim: aquele que não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Mas há uma outra passagem que eu amo também, que aí Jesus vai dar essa lição, dizendo: olha, no princípio não era assim. Os mesmos fariseus chegam com Jesus e dizem assim: Jesus, é lícito se divorciar de uma mulher por qualquer motivo? Porque Moisés deixou carta de divórcio. E Jesus diz assim: não tendes lido como foi desde o princípio? E ele diz: no princípio não existe divórcio. O divórcio foi uma permissão de Moisés por causa da misericórdia de Deus naquela época. Porque naquela época a mulher não podia trabalhar, a mulher não tinha direito à herança. Então, quando uma mulher era repudiada, quando o marido virava e falava assim: eu não quero mais ficar com você, ela ficava jogada às traças. Então, foi dada uma permissão: olha, se você não quer ficar casado com essa mulher,
você se divorcia, dá carta de divórcio, ela vai casar com outra pessoa e essa pessoa que ela casar vai cuidar dela. Porém, Jesus disse, a partir de agora, aquele que se divorciar da sua mulher, a não ser, aí existe uma outra permissão, por adultério, também estará pecando. Então, quando a gente lê um texto na Bíblia, quando a gente vê qualquer assunto na Bíblia, o texto mais importante é onde ele aparece em primeiro lugar. E aonde que a morte aparece em primeiro lugar? Em Gênesis capítulo 2, versículo 15 a 17, diz assim: Tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: De toda árvore que existe no jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. A primeira coisa que a gente entende e aprende nesse texto é que a morte sempre existiu. Só que a morte, ela está presa. E Deus explica claramente para o homem, dizendo: olha, enquanto você for obediente, você não morrerá. Enquanto o pecado não reinar na sua vida, você viverá para sempre. Acontece que Adão e Eva comem do fruto que Deus proibiu. E a partir desse momento, a morte é liberada. E nós precisamos entender que Deus, quando está falando sobre morte, Ele não está falando somente sobre a morte do corpo físico, mas principalmente Ele está falando da nossa morte espiritual. O dicionário traz como conceito de morte: interrupção definitiva da vida de um organismo. Outra interpretação diz o fim da vida humana, óbito ou falecimento, cessação completa da vida. Mas de todos que eu pesquisei, o que eu mais gostei foi essa aqui: morte, extinção ou falta de existência, ou ainda ausência definitiva de alguma coisa. Então, a partir de hoje, a definição de morte para mim é a ausência de Deus. A ausência de Deus. A morte nada mais é do que o afastamento do homem de Deus. Deus nos criou a sua imagem e semelhança. Sim ou não? Deus nos criou a imagem e semelhança. Qual é a semelhança de Deus? Como Deus é? Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Que significa que Deus é triuno. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Em um único Deus, 3 pessoas diferentes. Cada um deles tem a sua personalidade. Da mesma forma, Ele criou a mim e a você. Deus nos fez corpo, alma e espírito. Nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Deus é triuno, nós também somos triunos. Nós somos corpo, alma e espírito. O nosso corpo é aquilo que nós precisamos para viver aqui na terra. Sem corpo a gente não consegue viver aqui na terra. O nosso corpo foi feito do pó e ao pó voltará. Deus disse a Adão: você foi feito do pó e ao pó voltarás. Então todo mundo que morre vai virar pó. Às vezes tem gente que pergunta assim: pastor, eu posso ser cremado? Pode, eu só vou dizer que você é uma pessoa muito ansiosa, quer virar pó logo. Mas não tem problema nenhum você ser queimado. Espírito é diferente de corpo. Espírito é a nossa centelha de vida. O Espírito é aquilo que Deus soprou em nós para que a gente viva. Vou te dar um exemplo para você entender bem. Imagina que você é uma televisão. E você está ligado na tomada. A energia elétrica é o Espírito. A energia elétrica é aquilo que faz você
viver. A televisão só funciona se tiver energia elétrica. Se tirar da tomada, a televisão morre. Sim ou não? Da mesma maneira, a partícula do Espírito que Deus soprou em você não é o Espírito Santo. É um sopro de vida que foi colocado dentro de você. No momento em que você morre, ele vai voltar para Deus. Seja a pessoa boa ou má, seja a pessoa cristã ou não, o Espírito sempre volta para Deus, porque de acordo com 1 Samuel, capítulo 2, versículo 6, a Deus pertence o poder de dar a vida e de tirar a vida. Ninguém consegue dar vida, a não ser Deus. E ninguém pode tentar contra a sua vida, porque somente Deus tem o direito de chamar você para junto dele. E por fim nós temos a alma. O que é a nossa alma? A nossa alma são os nossos sentimentos, as nossas emoções, as nossas escolhas. Na realidade, a alma é o verdadeiro eu. Quem sou eu? Você é a sua alma. Por isso que a Bíblia diz, no livro de Provérbios, capítulo 23, assim como o homem pensa na sua alma, ele é. Então, dessa maneira, nós entendemos o seguinte: se o corpo de qualquer pessoa vai virar pó, não vale nada. Se o nosso espírito, sendo a pessoa boa ou má, vai voltar para Deus, nosso espírito também não precisa ser salvo. O que precisa ser salvo? A nossa alma. A morte nada mais é do que a ausência de Deus. A morte espiritual nada mais é do que a ausência eterna de Deus na vida de uma pessoa. A alma, ela é eterna. A alma, ou ela vai viver eternamente no céu, ou ela vai sofrer eternamente no inferno. Evangelho de João, capítulo 6, versículo 47, Jesus disse: todo aquele que crê em mim terá a vida eterna. Então, enquanto nós estamos aqui na terra vivendo, enquanto nós estamos aqui na terra, ainda existe esperança. E eu vou mostrar isso para você na Bíblia. Agora, a partir do momento que ocorre a morte física, toda pessoa só tem 2 lugares para ir. Ou você vai para o céu, que é um local de descanso, ou você vai para o inferno, que é um local onde há choro e ranger de dentes. Também vou te mostrar isso na Bíblia. Existe um ensino da Igreja Católica Apostólica Romana, que não tem fundamento bíblico e que é ilógico, que é a doutrina do purgatório. Se alguém foi católico, apostólico, romano como eu, na vida, você deve ter aprendido que existem pessoas que não são muito boas, nem muito más, e que elas vão para um lugar chamado purgatório, e lá elas ficam purgando, que significa pagar, pagando pelos seus pecados. Pastor, aonde que está o erro dessa doutrina? Se, de alguma maneira, eu fosse capaz de pagar os meus pecados, por qual razão Jesus Cristo teria que derramar o seu precioso sangue? Se a doutrina do purgatório fosse verdadeira, eu estaria cuspindo no sangue de Jesus, dizendo para Jesus: Jesus, seu sacrifício não é nada, eu vou sofrer aqui e depois eu vou para o céu. Então você só tem 2 lugares para você ir: ou você vai para o céu, ou você vai para o inferno. Olha o que Jesus diz em Mateus capítulo 8, versículo 11. Mas eu vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente, e assentar-se-ão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Então ele está dizendo o seguinte: vai haver um tempo, e o tempo é esse que nós estamos vivendo, em que a palavra de Deus vai ser propagada e que muitas pessoas receberão Jesus Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas, e eles estarão no reino dos céus junto com os patriarcas, Abraão, Isaque e Jacó. Porém, no versículo 12, ele diz assim: e os filhos do reino. Qual reino, pastor? Do reino das trevas.
do mundo, aqueles que não receberam Jesus como Senhor e Salvador. E os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores, e ali haverá pranto e ranger de dentes. Então, esse texto, que também é repetido em Lucas capítulo 3, versículo 28, ele deixa muito claro para nós que existe o reino dos céus e que existe o reino das trevas, que existe céu e que existe inferno. No Evangelho de Mateus, no capítulo 13, Jesus, querendo explicar isso melhor, ele conta uma parábola. E nessa parábola que Jesus conta, ele diz assim: um certo homem semeou um campo, e à noite o inimigo veio e jogou semente de joio no meio da semente de trigo. E trigo e joio nasceram juntos. Trigo é um alimento, o joio é como se fosse uma erva daninha. O que é interessante é que trigo e joio são iguaizinhos. Se você olhar o trigo e olhar o joio enquanto está crescendo, você não consegue diferenciar um do outro. Os dois são exatamente iguais. E os discípulos pedem a Jesus para explicar essa parábola. E ele diz: olha, o semeador é o Pai. O inimigo é o diabo. E as pessoas são o trigo ou são o joio. São as pessoas que recebem a Cristo ou as pessoas que não recebem a Cristo. E uma característica que faz com que a pessoa que vai colher consiga colher o trigo sem colher o joio, é que quando o trigo floresce e quando nasce a sua espiga, quando o vento bate, ele se dobra. E o joio continua em pé. As pessoas que reconhecem que Jesus Cristo morreu na cruz para te salvar, são trigo. Elas reconhecem, elas se dobram na presença de Deus. O que é receber Jesus Cristo? Na antiguidade, quando existia uma guerra, as pessoas eram mortas na guerra. Mas muitas das vezes, os povos também pegavam, os vencedores pegavam pessoas como escravas. E naquela época existia uma maneira de você dizer assim, ó, não me mate, eu vou ser seu escravo. E que isso veio historicamente para dentro da igreja. Quando uma pessoa tinha sido capturada e ela queria dizer, eu me rendo, ela se ajoelhava e ela colocava as mãos assim. Ela estava dizendo, eu entrego a minha vida a você. Não me mate, eu quero ser seu escravo. Eu estou me rendendo a você. Quando nós nos ajoelhamos diante da presença de Deus, nós estamos dizendo para Deus, Senhor, eu me rendo a Ti. E é interessante que nessa passagem do joio e do trigo, no versículo 41, diz assim, então mandará o Filho do Homem os seus anjos, e eles colherão do seu reino tudo aquilo que causa escândalo e aqueles que cometem iniquidade. E eles serão lançados na fornalha de fogo, e ali haverá pranto e ranger de dentes. Porém, os justos resplandecerão como o sol no reino do seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Jesus está dizendo o seguinte, vai chegar um tempo em que, quando for haver o arrebatamento, que os anjos sabem quem são as pessoas que estão dentro da igreja e que são trigo. Pessoas que verdadeiramente se renderam a Jesus. Como também eles sabem quem é joio. E qual que é a característica que ele está dando aqui do joio? Aqueles que cometem iniquidade. O que é iniquidade, pastor? Iniquidade é o pecado que fica se repetindo na sua vida porque você gosta desse pecado. O pecado na vida do cristão, ele é um acidente. Então, por exemplo,
Você falava muito palavrão quando você era do mundo. Agora, de vez em quando, você solta um. E quando você solta, é pecado. Mas logo você se arrepende. É diferente daquela pessoa que diz que se converteu, mas que continua com os mesmos hábitos, com as mesmas coisas. Dentro de um casamento, vamos dizer que por alguma razão o marido ou a mulher traiu uma vez e se arrependeu e pediu perdão. Deus perdoa? Perdoa, por quê? Porque houve arrependimento. Mas aquele que fica no mesmo pecado o tempo inteiro, que tem uma amante, que não deixa essa amante, isso é iniquidade. E isso Deus não aceita. Tudo que você precisa fazer para ser salvo, você precisa fazer enquanto você ainda está vivo. Depois da morte física não existe mais esperança, queridos. Há igrejas que batizam por mortos, como os mortos, através de vivos para pessoas que já morreram, como os mormons. Não adianta nada, não adianta acender vela. Não. A pessoa fechou os olhos no mundo físico, o destino espiritual dela já está traçado. Olha só, Jó capítulo 7, versículo 9, diz assim: assim como a nuvem se desfaz e passa, assim também aquele que desce à sepultura nunca tornará a subir, nunca mais tornará a sua casa, nem o seu lugar jamais o conhecerá. Como a nuvem que você está vendo aqui agora, e de repente ela se desfez, assim também é a pessoa que morre. Quando nós estamos num velório, que nós estamos ainda vendo o corpo ali presente, que daqui a pouco ele vai ser sepultado, a pessoa já não está mais ali. A alma dela já está no local aonde ela, em vida, decidiu colocar o seu corpo. Eclesiastes, capítulo 9, versículo 4, diz assim: ora, para aquele que está vivo, ainda há esperança, porque melhor é o cão vivo do que o leão morto. Porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa alguma, nem tampouco eles terão recompensa, mas a sua memória ficará entregue ao esquecimento. Ou seja, você morreu, você não pode mais fazer nada. Eclesiastes 9:10, tudo quanto te vier à mão para fazer, faze conforme as tuas forças, porque na sepultura, para onde tu vais, não há obra, nem projeto, nem conhecimento, nem sabedoria. E aí, por fim, Hebreus 9:27 diz assim: e como aos homens está ordenado morrerem uma única vez, vindo depois disso o juízo. Pastor, por que que a morte é algo tão difícil da gente entender? Porque você não foi feito para morrer. Agora, quando a gente conhece Jesus Cristo, quando você começa a conhecer a palavra de Deus, a morte se torna suportável. Por quê? Porque a partir do momento que você conhece Jesus, você começa a entender que há esperança para você. A esperança de vida eterna. Outro dia eu vi uma ilustração, cheguei até a mandar para os meus discípulos, que eu gostei muito. No Velho Oeste, um determinado rapaz matou uma pessoa. E ele matou essa pessoa e ele foi preso. E a sentença por assassinado é forca. Vai morrer enforcado, de qualquer jeito. Só uma pessoa podia livrar ele, que era o governador. Nos Estados Unidos, até hoje, o governador dos estados onde há pena de morte, eles podem dar o perdão, eles podem dar a clemência. E o pessoal daquela cidade, que tinha visto aquele rapaz crescer, começaram a mandar carta para o governador. Governador, dá clemência para ele. Governador, não mata ele, deixa ele preso um tempo, depois solta ele. E o governador, ele ficou muito interessado em conhecer esse jovem. Porque uma cidade inteira está pedindo, não mata um rapaz, esse jovem deve ter alguma coisa de diferente.
Então o governador vai para a cidade, veste uma roupa de pastor, né? Antigamente o pastor usava uma roupa que tinha um colarinho diferente. Ele pega a carta de perdão e coloca dentro da Bíblia e entra para falar com aquele rapaz. E quando ele entra, ele diz assim: aqui dentro há algo muito importante para a sua vida. E aquele rapaz começa a xingar ele, começa a falar vários impropérios para ele, e começa a dizer para ele que ele não quer saber de Deus, muito menos de pastor, e muito menos da palavra de Deus. E o governador ali, disfarçado de pastor, diz para ele: não, você precisa me ouvir. E ele diz assim: olha, se você não sair daqui, eu vou fazer com você exatamente a mesma coisa que eu fiz com o outro, eu vou te matar também. E o governador, até temendo pela sua segurança, sai daquele lugar. E junto com ele, dentro da Bíblia, sai a carta de perdão dele. E quando o governador vai embora, o carcereiro chega para ele e diz: o que você fez? Esse homem que saiu era o governador. E dentro da Bíblia estava a sua carta de perdão. E passado alguns dias, aquele rapaz ele é levado à forca. E quando ele está para ser enforcado, ele pede um tempo e ele diz assim: eu precisava falar só um pouco. E eles permitem que ele fale. E ele diz assim: eu quero dar uma palavra para todos vocês, mas principalmente para os mais jovens. Eu queria dizer para vocês que eu não estou sendo enforcado pelo crime que eu cometi. Eu estou morrendo pelo perdão que eu recusei. A Bíblia diz que o inferno foi feito por o diabo e os seus anjos. E por que os homens vão para o inferno? Por escolha própria. Os homens vão para o inferno porque eles estão recusando o perdão de Jesus, o sacrifício de Jesus. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13, o apóstolo Paulo escreveu assim: não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca daqueles que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer para Ele. Em algumas traduções, ao invés de entristeçais, está escrito a palavra desesperar. Porque a igreja de Tessalônica, ela tinha uma grande influência dos gregos. E os gregos acreditavam que com a morte, a alma ficava vagando. Então o apóstolo Paulo, ele começa a ensinar, dizendo para nós que somos cristãos, para nós que cremos em Jesus Cristo, que a morte física não é o final de todas as coisas, mas na realidade é o começo da vida eterna ou do sofrimento eterno. E ele está dizendo: olha, eu não quero que você se desespere, porque só se desespera quem não tem esperança, só se desespera quem não tem a Cristo. Porque quando você conhece a Cristo, e quando Cristo é vivo dentro de você, querido, você começa a desejar estar com Ele. E é por isso que Paulo dizia: olha, viver para mim é lucro. Isso? Ele dizia: morrer para mim é lucro, porque viver para mim é Cristo. Eu sei que talvez muitos de vocês tenham medo da morte. É por isso que o apóstolo Paulo escreveu aos Tessalonicenses dizendo: olha, eu não quero que vocês tenham medo da morte. Eu preciso que vocês compreendam que em Jesus a morte foi vencida. Eu preciso que você compreenda, querido, que só tem desesperança quem não tem a Cristo. Porque Jesus diz: eu sou o caminho, eu sou a ressurreição, eu sou a vida. Aquele que crê em mim não morrerá, mas terá a vida eterna. Não morrerá eternamente, você não vai sofrer eternamente. Muitas pessoas às vezes perguntam assim: pastor, como é que é o céu, como é que é o inferno? Você já viu como é que é o inferno?
O inferno é um lugar onde há choro, onde há ranger de dentes. A Bíblia diz que o inferno, a escuridão, ela é tão grande que quase que ela pode ser apalpada. Mas e o céu? Como é o céu? Quer saber como é o céu? Apocalipse capítulo 21. Vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que do céu descia, preparada como uma esposa adornada para o seu marido. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus, está com os homens, pois com ela habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque todas essas coisas já passaram. E o que estava sentado sobre o trono disse: eis que faço nova todas as coisas. E disse-me: escreve, porque estas palavras são verdadeiras. Pastor, como é que é o céu? Primeiro, o mar já não existe. O que é o mar? O mar, ele fala sobre inquietação. O mar fala sobre agitação, o mar fala sobre turbulência, o mar fala sobre tempestade. Deus está dizendo assim: olha, quando você chegar no céu, esquece disso. Esquece de inquietação, esquece de turbulência, esquece de tempestade. No verso 4 diz: segundo, no céu não haverá choro, Deus enxugará toda lágrima. Deus vai fazer isso pessoalmente com você, querido. Jesus disse: bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. O Salmo 126, 5 diz: aquele que planta chorando vai colher com alegria. Você vai colher com alegria, querido. Terceiro, ainda no verso 4, não haverá mais dor. No céu não vai haver dor, não vai haver cansaço, não vai haver desânimo, não vai haver nenhum peso para você carregar. Ainda no verso 4, no céu não haverá tristeza. O que é tristeza? Tudo aquilo que abate a nossa alma. Como é que você vai ficar triste na presença do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores, queridos? Quinto, no céu não haverá mais morte. Por quê? Porque a morte já foi vencida. Ó morte, onde está o seu aguilhão e onde está a sua vitória? A última palavra é de Jesus. Jesus venceu a morte, por isso ele nos fez mais do que vencedores. Sexto lugar, no céu não haverá trevas. Apocalipse capítulo 22, 5. E ali não haverá mais noite, e não necessitarão de lâmpada, nem de luz do sol, porque o Senhor Deus os ilumina, e reinarão para todo sempre. No céu não haverá mais ignorância. No céu você vai ter o conhecimento da plenitude de Deus. Tudo que hoje você tem dúvidas, lá no céu você vai perguntar para Jesus. Não haverá mais nenhum tipo de dúvida. No céu não haverá mais noite. Diga para a pessoa que está do seu lado: no céu não haverá mais noite. Aí pergunta para ele: o que isso quer dizer? Salmo 30, versículo 5 diz assim: o choro pode durar mas a alegria vem pela... Sabe o que significa que no céu não haverá mais noite? Que a alegria reinará eternamente. No céu não haverá desejos da carne, no céu não haverá impureza, no céu não haverá aflição, no céu, graças a Deus, não vai ter fofoqueiro. No céu, graças a Deus, não vai ter roda dura no trânsito. No céu não vai ter fila nos hospitais. No céu todo mundo vai ser educado. No céu, quando você chegar para o banquete assim, a pessoa está na sua frente, ela vai falar: não, meu irmão, senta aqui que você é mais importante do que eu.
E por causa de todas essas coisas, o apóstolo Paulo deixou escrito assim para nós: porque a nossa breve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Porque não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas coisas que não se veem. Porque aquelas que se veem são temporais, mas aquelas que nós não vemos são eternas. Eu entendo que a gente precisa parar de viver daquilo que nós estamos vendo, para viver por aquilo que nós estamos crendo. De saber que as nossas breves lutas, tribulações, não se comparam àquilo que Deus preparou para cada um de nós. E o que consola o meu coração nesses dias é saber, por exemplo, que a nossa amada Paulinha, que é a dona Odete, já nem se lembra que a gente existe mais, que está lá numa alegria tão grande. A gente ainda está passando, Jesus disse, já no mundo tereis aflições. Eu fico imaginando o que está passando no coração do Josimar. E eu queria, diante da igreja, eu queria honrar a vida do Josimar. Porque o Josimar foi um marido exemplar. Josimar o tempo todo estava do lado da Paula, queridos. Até quando ele estava trabalhando, eu encontrei com ele, ele trabalhando, ele no telefone, perguntando para ela. Teve uma época que ela só podia comer peixe, ele preparava para ela. Queridos, você que é marido, se um dia você tiver condições de chegar com esse homem e falar com ele, olha, pega na minha mão, ora para mim, me dá essa unção de cuidar da minha esposa, como você cuidou da sua. O Pedro escreveu uma carta linda de agradecimento e ele falou justamente tudo que eu vi o Josimar, e ele estava muito mais próximo, então ele sabe de todas as coisas. Eu queria te dizer, Josimar, que é só um até logo. Que um dia você vai estar junto também com ela. E por tudo que você fez. Quando você chegar lá, você vai ser honrado por Deus. Queria dizer para você que veio aqui hoje pela primeira vez, para você que está ouvindo a gente pela internet, aí em João Pessoa, no Maranhão, em Sinop. Não sei se tem algum amigo lá na França com o EV e com a Nasci. Mas eu queria dizer para você que a nossa vida ela é muito frágil. Em questão de segundos, nós podemos deixar de viver. Nós estávamos voltando da cidade de Caldas Novas e um caminhão invadiu a nossa pista. E o Pedro disse assim, olha esse doido. E se o Pedro não tivesse falado, eu tinha batido. Porque eu estava dirigindo, estava prestando atenção em outra coisa, mesmo na direção. O Pedro conseguiu ver antes de mim, ele disse, olha esse doido, foi o suficiente para a gente desviar e o caminhão passar raspando a gente. Livramento do Senhor. A grande questão é, todos nós vamos morrer. Quando, pastor? A única coisa que a gente sabe é que a gente vai morrer. O quando pertence a Deus. Deus diz, qual de vós, tendo todo o dinheiro do mundo, pode acrescentar 1 centímetro na sua altura?
Qual de nós, tendo todo o direito, dinheiro do mundo, pode acrescentar 1 minuto a mais de vida? Você pode falar assim, não, pastor, mas quem tem muito dinheiro vai para um hospital e... Queridos, no momento em que Deus chama, não tem quem te segure. Da mesma maneira que quando Deus quer que você viva, os médicos podem dar todos os prognósticos de morte, mas a última palavra continua sendo de Deus. Porém, se eu posso te dar um conselho, e vou te dar, viva a sua vida como se não houvesse amanhã. Viva a sua vida como se hoje fosse seu último dia. Viva a sua vida esperando a ouvir em qualquer minuto. Entra no descanso. E para você fazer isso, você precisa receber Jesus Cristo como Senhor e Salvador de sua vida. É pela graça dele, não foi de graça, foi muito caro, foi o sangue dele derramado na cruz. E eu creio que talvez uma das coisas que a igreja do Senhor Jesus Cristo esteja fazendo pouco é falar sobre essa questão de céu e inferno. Tem muita gente vivendo na terra, achando que inferno e céu são como a terra, e são completamente diferentes. Aqui é um lugar de passagem. Eu queria que você ficasse de pé, queria pedir aos levitas que subissem. Eu queria que você fizesse uma pergunta para você mesmo. Uma breve reflexão. Se Jesus me chamasse hoje, onde estaria a minha eternidade? Em qual local da eternidade eu passaria? Queria que você fechasse seus olhos um instante. Pai amado, Pai querido, Deus Santo e Todo-Poderoso, nós sabemos que somente em Ti, Senhor Jesus Cristo, há salvação. Sabemos, meu Senhor e Deus, que a salvação ela não vem por obras, para que ninguém se glorie disso. Sobre o trono, que através do Teu Santo Espírito, nesse momento, o Senhor possa vir a cada coração que está aqui, a cada um que está nos assistindo, trazendo a convicção de que nós até podemos viver sem o Senhor, mas que será terrível, será trágico morrer sem o Senhor. Queremos te pedir, meu Senhor e Deus, que enquanto nós louvamos o Senhor, que corações sejam preparados, ó Pai, para te receberem como Senhor e Salvador de sua vida. Quero dizer para você que está aqui hoje, que existem momentos na nossa vida que são momentos de muita luta, momentos de muita dor, mas que tudo isso passa. Quero dizer para você, se apegue firmemente em Cristo, porque Ele é a solução para todos os seus problemas. Quero dizer para você hoje, que está aqui, algo que eu falei um pouco antes de nós sairmos em viagem. Jesus disse em Mateus capítulo 11, versículo 28 e 29,
Vinde a mim, vós que estáis cansados, vós que estáis aflitos, e eu vos aliviarei. E aprendei mais de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e o meu fardo é leve. Quero dizer para você que quando você vem à igreja, somente nos momentos de dificuldade, você vai encontrar alívio. Mas eu quero te dizer que se você verdadeiramente entregar os seus caminhos a Jesus, e começar a viver com Ele dia a dia, você não vai encontrar só alívio, mas você vai encontrar descanso para a sua alma. Jesus deseja que você descanse nele. Filho de Deus, que tira o pecado do mundo, o Messias adorado, esperado por nós. Quão precioso Cordeiro de Deus, quão precioso Cordeiro de Deus. Seus olhos são como fogo e sua boca uma espada, está vestido com manto de sangue. Seus olhos são como fogo e sua boca uma espada, está vestido com manto de sangue. Só o teu nome é doce como mel. Só o teu nome é doce como mel. Só o teu nome é doce como mel. Só o teu nome é doce como mel, Jesus.